Olá, galera do primeiro ano, espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje, dando continuidade ao nosso conteúdo de Fundamentos de Química, vou apresentar para vocês uma introdução sobre a tabela periódica e as suas divisões. Na tabela periódica atual, os elementos são agrupados em ordem crescente de seu número atômico, representado pela letra Z, observando-se a repetição periódica de muitas de suas propriedades. Mas, na verdade, como utilizar a tabela periódica? Cada quadro da tabela fornece os dados referentes ao elemento químico, o seu símbolo, a massa atômica, o número atômico, nome do elemento e elétrons nas camadas e se o elemento é ou não é radioativo. Eu vou dividir essa aula em 3 critérios, procurando, as características para cada um dos elementos que a gente irá conhecer. O primeiro critério seria a classificação dos elementos em metais, não metais, gases nobres e hidrogênio. Eu tenho aqui alguns exemplos, como o cobre, o mercúrio, o iodo, o bromo, o carbono, o ouro e até mesmo o lítio. Vamos então conhecer agora as características, primeiramente, dos metais. Quando a gente fala em grupo dos metais, quais seriam essas características correspondentes ao grupo dos metais? Eles apresentam poucos elétrons na camada de valência. Então, a gente coloca que esses metais vão apresentar 1, 2, 3 elétrons na camada de valência. Eles tendem a perder elétrons formando cátions. Então, perdem elétrons, o íon que ele vai se transformar é um íon cátion. E ocorre na natureza em estado sólido, com exceção do mercúrio, que é o único metal líquido. Continuando ainda com as características dos metais, nós vamos falar que eles são dúcteis. O que significa a palavra dúcteis? Significa que eles vão se transformar em fios. A gente tem aqui o metal mais dúctil, no caso, seria o ouro, mas pelo seu custo ser muito alto, o que é mais utilizado hoje é o cobre e o alumínio. Além disso, também, eles são maleáveis, significa que se transformam em lâminas. O mais maleável também é o ouro, mas também pelo custo a gente substitui esse ouro aí pelo metal que seria, no caso, o alumínio. Os metais também têm presença de elétrons livres e são considerados bons condutores de energia. Vamos ver agora um pouquinho sobre os não metais. Nós temos lá o carbono, o fósforo e o enxofre. Quais seriam as características desses não metais? Apresentam 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência. Tendem a receber ou compartilhar elétrons. Existem na natureza nos estados sólido, líquido e gasoso. No estado líquido, nós temos o elemento bromo. No estado gasoso, temos o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e o cloro. E os demais elementos seriam todos sólidos. Além disso, os não metais eles são considerados quebradiços. No caso deles serem sólidos, eles não vão ser nem dúcteis nem maleáveis, e sim quebradiços. Se a gente pegar um pedaço de carvão e dar uma martelada em cima dele, ele vai se transformar em pedacinhos pequenos. A gente fala que eles ficaram quebradiços. Ao contrário dos metais, são maus condutores de energia, com exceção do carbono em forma de grafite. Vamos ver agora um pouquinho das características sobre os gases nobres. Apresentam camada completa de valência, não reagem. Apresentam 8 elétrons na última camada. Um outro grupo seria o grupo do hidrogênio. Pertence ao grupo 1 e ele não tem categoria. Ocorre na forma gasosa e possui também um elétron na camada de valência. Para o segundo critério, nós vamos falar um pouco mais sobre as famílias
né, que são consideradas colunas verticais. As colunas verticais, que constituem as famílias dos grupos, nas quais os elementos estão reunidos, segundo suas propriedades químicas, vão estar contidas dentro da tabela periódica. Famílias ou grupos. As famílias da tabela periódica são distribuídas de forma vertical, em 18 colunas. Se vocês observarem aí, na tabelinha que está apresentada no slide, o númerozinho lá em cima, ele vem, né, para mostrar a quantidade de famílias que está apresentando. Os elementos químicos que estão localizados na mesma coluna da tabela periódica são considerados da mesma família, pois possuem propriedades físicas e químicas semelhantes. Esses elementos fazem parte de um mesmo grupo, porque apresentam a mesma configuração de elétrons na última camada. A tabela periódica atual, né, que é essa aí que está apresentada no slide, é constituída por 18 famílias. A numeração das famílias da tabela periódica se inicia num A, representada em nossa tabela periódica como o número 1, e continua até o 0, ou 8A, representado em nossa tabela pelo número 18. Existe também a família de B. Vamos falar um pouquinho, então, agora sobre as famílias de A. As famílias de A recebem nomes especiais. Nós temos família 1A, são chamadas de metais alcalinos. A família 2A, metais alcalinos terrosos. A família 3A, família do boro. Família 4A, família do carbono. Família 5A, família do nitrogênio. Família 6A, família dos calcogênios. A família 7A, família dos halogênios. E a família 8A, ou 0, representada pelo número 18, seria a família dos gases nobres. Já as famílias de B, que estão no centro da tabela, elas não recebem nomes especiais. Seria do número 3 até o número 12, representados por 3B até 2B. O terceiro critério seria falar um pouquinho sobre os períodos, que no caso seriam as linhas horizontais. As famílias horizontais, então, são denominadas períodos. Neles, os elementos químicos estão dispostos na ordem crescente de seus números atômicos. O número da ordem do período indica o número de níveis energéticos ou camadas eletrônicas do elemento. Camadas essas aí que a gente já estudou na aula anterior, né, que vai de K até a camada Q. Vamos falar agora um pouquinho sobre a divisão na tabela representando os elementos representativos de transição e de transição interna. Primeiramente, vamos falar sobre os representativos. Os elementos que constituem as famílias de A são denominados elementos representativos, e seus elétrons mais energéticos estão situados em subníveis S ou subnível P. Transição. Os elementos dessas famílias, no caso as famílias de B, são denominados genericamente elementos de transição. Uma parte deles ocupa o bloco central da tabela periódica, de 3B até 2B, dando aí um total de 10 colunas, e apresenta seu elétron mais energético em subnível D. Então, nós vamos ter 3B corresponde a D1, 4B, D2, 5B, D3, 6B, D4, 7B, D5, e quando a gente chega na 8B, nós temos D6, D7 e D8. 1B, D9 e 2B, nós temos D10. A outra parte deles está deslocada do corpo central, constituindo a série dos lantanídeos e actinídeos. Essas séries apresentam 14 colunas. O elemento mais energético
está contido no subnível F. Então, eles são considerados aí elementos de transição interna. O esquema que está apresentando a seguir mostra o subnível ocupado pelo elétron mais energético dos elementos da tabela periódica. No caso, nós temos o subnível S, o subnível D, o subnível P e o subnível F. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades periódicas. As propriedades periódicas são aquelas que, à medida que o número atômico aumenta, assumem valores crescentes ou decrescentes em cada período, ou seja, repetem-se periodicamente. Exemplo, o número de elétrons na camada de valência. Quais propriedades periódicas nós vamos falar um pouquinho sobre ela hoje? Seria o raio atômico, a energia de ionização, a afinidade eletrônica, a eletronegatividade e a eletropositividade. Nós temos outras propriedades, como a densidade, o ponto de fusão e ponto de ebulição, o volume atômico, mas o que a gente vai dar mais ênfase aqui nessa aula seriam essas 5 propriedades mencionadas por mim agora. Vamos entender um pouquinho sobre cada propriedade. O que vai ser o raio atômico? Ele é uma propriedade periódica difícil de ser medida. Pode-se considerar que corresponde à metade da distância entre 2 núcleos vizinhos de átomos do mesmo elemento químico ligados entre si. Se vocês observarem o que está aí no slide, eu posso falar que em uma família, ou seja, no grupo, tende a aumentar de cima para baixo, sentido que aumenta também o número de camadas preenchidas pela eletrosfera de um átomo. Então, a setinha está mostrando que ele cresce de cima para baixo. Isso numa família. Em um período, o raio atômico tende a aumentar da direita para a esquerda. Por que isso acontece? Porque o número de prótons e elétrons aumenta para a direita. Logo, no lado direito do período, os átomos têm o mesmo número de camadas, maior número de prótons e elétrons, e, portanto, a força de atração entre eles é maior. Isso provoca uma contração da eletrosfera e a consequente diminuição do raio atômico. Então, resumindo, nas famílias, o raio tende a aumentar com o aumento do número. Nos períodos, ele tende a aumentar com a diminuição do número atômico. Beleza? Dentro do raio atômico, nós vamos falar um pouquinho sobre o raio iônico. Características: são provenientes de um metal ou de um ametal. Quando o metal perde esses elétrons, a gente já sabe que ele se transforma em um cátion. Quando o metal ganha, ele se transforma em um ânion. Então, vamos ver aqui agora o que seria o raio de um cátion. Quando o átomo perde elétrons, a repulsão da nuvem eletrônica ela vai diminuir, diminuindo assim o seu tamanho. Inclusive, pode ocorrer perda do último nível de energia e quanto menor a quantidade de níveis, menor vai ser o raio. Vamos pegar aqui, por exemplo, o átomo de sódio. O átomo de sódio ele tem 11 prótons. Então, se ele está no estado neutro, ele vai ter 11 elétrons. Se a gente pegar para distribuir 11 elétrons do sódio no diagrama de Pauli, nós passamos a ter 3 níveis de energia, ficando 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1, certo? Se a gente pegar o íon sódio, a tendência dele é perder 1 elétron. Quanto de prótons nós vamos ter nesse íon sódio? 11 prótons. Mas como houve a perda de um elétron, ele passa a ter 10 elétrons. Distribuindo no diagrama de Pauli, o que a gente passa a ter? 1s2, 2s2 e 2p6. A gente vê que perde um nível de energia. Ele passa a ficar com quantos níveis de energia, então? 2 níveis de energia. Daí eu posso concluir que o raio do sódio ele vai ser maior do que o raio do íon sódio.
Então, a gente fala que o átomo nêutron ele está maior do que o raio do cátion, né? Se eu pensasse no raio do ânion, quando um átomo ele ganha elétron, ele vai aumentar a repulsão da nuvem eletrônica. Então, assim, aumenta o seu tamanho. Então, eu posso falar, por exemplo, do íon cloro, ele vai ser maior do que o cloro no estado neutro. Beleza, pessoal? Vamos ver, então, agora a segunda propriedade periódica, que é chamada de energia de ionização. É uma energia para remover elétrons de um átomo neutro. Quanto maior o raio atômico, menor será a atração exercida pelo núcleo sobre um elétron mais afastado. Portanto, menor será a energia necessária para remover esse elétron. Se a gente observar no slide, né, o gráfico que mostra a energia de ionização, ele é o contrário do raio atômico. Na família, o que vai acontecer? Ele vai crescer de baixo para cima. E lá no período, ele vai crescer da esquerda para a direita, certo? Quando a gente fala de energia de ionização, a gente também pode considerar que, ao retirarmos o primeiro elétron de um átomo, ocorre uma diminuição do raio. Por esse motivo, a energia necessária para retirar o segundo elétron, ela é maior. Assim, para o mesmo átomo, nós temos a primeira energia de ionização, ela é menor do que a segunda energia de ionização, que é menor que a terceira energia de ionização. A outra propriedade que nós temos é chamada de afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica é a energia liberada por um átomo ao receber o elétron. A gente tem aqui, por exemplo, o flúor, que libera maior quantidade de energia. Numa mesma família ou num período, quanto menor o raio, maior a afinidade eletrônica. Então, resumindo aí para vocês, a variação da afinidade eletrônica na tabela periódica, ela aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. Mas se vocês observarem, né, nós temos a última família aí, que é a família 8A, que ela está riscadinha. Por quê? Porque os gases nobres eles não entram na parte da afinidade eletrônica. Então, a gente não considera essa última coluna aí, que seria a coluna dos gases nobres. A outra propriedade é chamada de eletronegatividade. É uma força de atração. A gente fala que é a fome por elétrons. É a busca de elétrons para tornar, né, praticamente estável. E a gente considera também aí o trio da fome. Quem seriam os elementos que participam do trio da fome? Nós temos o flúor, o oxigênio e também o nitrogênio. Falamos então que a eletronegatividade é a força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação. Essa força de atração tem relação com o raio. Quanto menor o tamanho do átomo, maior será a força de atração, pois a distância núcleo-elétron da ligação é menor. A eletronegatividade não é definida para os gases nobres. As variações elas podem ser representadas conforme a ilustração. Nós temos aqui a ilustração na tabela periódica, ela cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita. A eletronegatividade ela relaciona-se com o raio atômico. De maneira em geral, quanto menor o tamanho do átomo, maior será a força de atração sobre os elétrons. Uma outra coisa, pessoal, que eu gostaria de falar para vocês é relacionada à fila da eletronegatividade. O cientista Linus Pauling, ele propôs uma escala de valores para a eletronegatividade. E essa fila da eletronegatividade nós vamos utilizar quando nós entrarmos no assunto que vai falar sobre ligações químicas. A fila da eletronegatividade, nós temos a ordem crescente. A ordem crescente, ela fica do flúor até o hidrogênio.
né? Sendo que o flúor é o mais eletronegativo, certo? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e o últimozinho aí seria, no caso, o hidrogênio. Tem aqui um macetezinho para vocês não esquecerem aí como que a gente pode gravar essa fila da eletronegatividade. Vou pegar cada inicial aí dos elementos e a gente vai formular aqui uma frasezinha. Olha só. O F. Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. Deu para entender aí, pessoal? Então, quando for fazer algum exercício que fale sobre a ordem crescente, né, da eletronegatividade, só gravar essa frasezinha aí, beleza? Vamos ver agora a eletropositividade, que é a tendência que um átomo tem de perder os elétrons. É muito característico aí para os metais. Pode também ser chamado de caráter metálico. É o inverso da eletronegatividade. Se vocês olharem aí, né, a gente está vendo que ela vai ser semelhante ao raio atômico, mas não entra quem? Os gases nobres. Nós temos lá na família de cima para baixo e no período da direita para a esquerda. Então, pessoal, essas foram as propriedades periódicas mais comuns, as mais trabalhadas. Espero que vocês tenham entendido. Eu deixei aqui 4 questões para a gente trabalhar juntos, né, em relação à tabela periódica e também às propriedades periódicas. Vamos lá, então? Eu vou falar um pouquinho sobre essa primeira questão aqui, que tem o seguinte enunciado. 2 ou mais íons, ou então um átomo e um íon que apresentam o mesmo número de elétrons, denominam-se espécies isoeletrônicas. A gente já até viu isso, né? Considerando as espécies, o íon flúor, sódio, magnésio, alumínio, conclui-se que se a gente olhar, o flúor tem 9 de prótons, então se ele ganha um, fica 10, ficam 10 elétrons. O sódio tem 11, se perde um, fica 10. O magnésio tem 12, se perde 2, fica 2. E o alumínio tem 13, se perde 3, fica 10. Então, a gente fala que eles são isoeletrônicos. Se a gente comparar isso daí, a gente pode colocar que a espécie Mg2+ apresenta o menor raio iônico. A espécie Na+ apresenta o menor raio iônico. A espécie F- apresenta o maior raio iônico. A espécie Al3+ apresenta o maior raio iônico. Ou a espécie Na+ apresenta o maior raio iônico. Se a gente observar, né, nós já podemos aqui marcar a letra C, que é a espécie F-, apresenta o maior raio iônico. Por quê? Quanto menor o tamanho do átomo, a gente sabe que maior vai ser o seu raio iônico. Então, quem tem menor tamanho? É o flúor, que tem um número atômico igual a 9. Então, essa questão nós teríamos aí como resposta a letra C. Já a segunda questão, assinale a alternativa que indica corretamente o número da família e do período ocupado pelo elemento cujo número atômico é igual a 42. Então, a gente com a tabela, né, nós vamos pegar a tabela e vamos dirigir ao elemento que tenha número atômico 42. Se a gente olhar aí na tabela, nós vamos ver que é o elemento molibdênio, que ele está na família 6B no quinto período. Então, como alternativa, nós vamos marcar aí a letra E. Já a terceira questão, nós temos: assinale a alternativa em que o elemento químico, cuja configuração eletrônica na ordem crescente de energia vai findar em 4s2 e em 3d3. Então, pessoal, se a gente pegar para fazer a distribuição eletrônica, né, nós vamos ter 23 elétrons nessa configuração aí que foi nos dada. Então, nós vamos pegar o número 23, vamos localizar esse elemento número 23 na tabela para aí achar a resposta.
O número 23 é o elemento vanádio. Ele está na família 5B e se encontra no quarto período. Então, assim, a alternativa certa seria 5B e no quarto período, a alternativa D. Beleza? E a última questão aqui, nós temos 4 itens, né, considerando as seguintes propriedades periódicas: baixa energia de ionização, autoeletronegatividade, autoeletropositividade, baixa afinidade eletrônica. Pede para a gente marcar a sequência dos elementos que apresentam essas propriedades relacionadas na respectiva ordem. Baixa energia de ionização. Então, nós vamos lembrar, né, que a energia de ionização ela vai, na família, crescer de baixo para cima, né? E depois, no período, ela vai da esquerda para a direita. Se a gente olhar lá embaixo, quem vai ter mais aí em relação a uma energia de ionização mais baixa? Seria, no caso, o césio, né? Continuando aí, nós vamos achar o oxigênio com uma alta eletronegatividade, porque o oxigênio ele já vai estar mais próximo lá dos gases nobres, ele está na família 6A. Alta eletropositividade, nós podemos considerar o rubídio, que é um metal, né, que fica praticamente na família 1A. E baixa afinidade eletrônica, no caso, então, seria o lítio. A resposta certa, então, seria o número 4. Pessoal, tem ainda uma lista de exercícios, tá, focados na apostila, e eu gostaria que vocês fizessem. Qualquer dúvida, mandasse mensagens, né, para a gente poder resolver aí juntos, beleza? Espero que eu consiga aí, né, tirar as dúvidas de vocês através dessa aula. Eu estou aqui à disposição. Vou fechar a minha aula com uma mensagem, tá? Que eu gostaria que vocês refletissem muito, que é uma mensagem de incentivo. Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite e lute, conquiste e, acima de tudo, seja feliz. Um beijo grande no coração de cada um de vocês.